Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um curso de Brigadeiros Gourmet, nosso curso online. Na verdade a gente tem esse curso presencial, né? E a gente resolveu reproduzir ele de forma online. É um curso muito bacana, a gente vai fazer 7 receitas maravilhosas de brigadeiro, né, dando todas as dicas, o passo a passo de como fazer, o ponto certo, né? Tem muita gente que tem dúvida do ponto no fogo, do ponto no micro-ondas, a gente vai fazer no micro-ondas também, para você ter várias opções aí, né, de trabalho. Vamos dar dicas aí de embalagem, de venda, né, tanto individual como para festa, enfim. Né, hoje tem muita comercialização, brigadeiro gourmet, a gente tem muitas forminhas no mercado, embalagens, né, para deixar o nosso produto lindo, para chegar no nosso cliente aí. E a gente vai estar fazendo várias receitas bacanas aqui. Tá bom? A gente vai fazer brigadeiro tradicional, né? O nosso primeiro brigadeiro é um tradicional, para a gente dar início aí. E nós teremos também outras receitas maravilhosas, brigadeiros recheados como prestígio, brigadeiro com cereja, né? Que é praticamente um floresta negra, a forma de você fazer o confeito, enfim. O que caracteriza, na verdade, um brigadeiro gourmet, né? Que a gente tem que utilizar o ideal, né? O correto dentro da confeitaria, a gente utilizar um chocolate nobre. Né, o chocolate nobre é aquele que ele é puro manteiga de cacau, aquele que a gente precisa fazer a temperagem, se formos usar para fazer uma casquinha de bombom, enfim, né? Temos também as coberturas fracionadas de muito boa qualidade, mas na verdade o ideal é usarmos realmente um chocolate nobre, né, que é o puro manteiga de cacau e outras coisas mais que faz o nosso brigadeiro ficar diferenciado. Ele é um clássico na confeitaria, né? Nunca sai de moda e os gourmets estão aí, né, com muita riqueza para atender os nossos clientes, né? E é o paladar, né? Todo mundo é apaixonado por um bom brigadeiro, tá? Então a gente vai iniciar aqui. Eu vou fazer só meia receita em aula, porque a gente já tem meia receita, porque já temos alguns brigadeiros aqui prontos, para depois a gente deixar a nossa mesa bem linda, né? Então aqui, no nosso brigadeiro tradicional, nós iremos utilizar leite condensado, aqui eu tenho metade da lata, né? No caso aí, você vai pegar a latinha de 395, a gente vai utilizar aí uma média de 190, um pouquinho mais, né? 185 depende, né? Às vezes você vai tirar da latinha. Creme de leite, né? Na receita que está aí na apostilinha de vocês, que já foi passado, tem 100 gramas de creme de leite, aqui a gente tem 50 gramas. Né? Aqui a gente tem o chocolate, no caso meio amargo. Aí na apostilinha vai estar que é chocolate ao leite, mas eu particularmente gosto muito do chocolate meio amargo, até porque essa mesma receita a gente usa de base depois para fazer o prestígio, que vai recheado com coco, que fica assim maravilhoso. Então eu particularmente prefiro usar o meio amargo, mas fica a seu critério. E nessa receita a gente vai utilizar um espessante, tá? Então assim, a gente precisa utilizar um espessante para a nossa receita de brigadeiro, é muito importante, para vários fatores, né? Nosso leite condensado, né? Ele é leite com açúcar, né? Que foi condensado na época da guerra, então quando a gente leva ele ao fogo, ele vai aflorar aquele açúcar. Então, se a gente não tem um espessante, a gente vai precisar mexer para dar o ponto por mais tempo. E mexendo por muito mais tempo para dar o ponto, pode ser que ele açucare. Então, assim, é o grande problema de falar, Vanessa, meu brigadeiro no outro dia está açucarado, na hora eu faço, está tudo bem, no outro dia ele está açucarado. Então, nesse caso aí, a gente, claro, fazendo um ponto certo dele, a farinha vai entrar como espessante. Na apostilinha de vocês, está escrito aí 15 gramas de glucose, né? Então, você tem essas duas opções para o seu brigadeiro. Você tem a glucose ou você tem a farinha. Eu particularmente prefiro a farinha porque eu acho mais prático. Só que, claro, no caso de alguém ter uma intolerância, né, qualquer coisa do tipo, ao glúten, aí o interessante é que use a glucose, tá bom? Então, essa primeira receitinha a gente vai fazer ela no micro-ondas, tá? Para vocês verem um ponto. Fazendo a receita inteira, geralmente a média de tempo de micro-ondas são 6 minutos. Eu não posso assim te afirmar que vai ser 6 minutos exatamente, porque tem que ver pelo ponto e depende assim, né, de quando você vai fazer.
se é um horário de pico, você mora num prédio, tem gente descendo e subindo o elevador, enfim. Então, o micro-ondas pode, né, pode acarretar um problema na potência dele, né? Ah, você está em casa, um chuveiro elétrico, enfim, tem vários fatores. Então, às vezes a gente está aqui dando uma aula, a gente está utilizando, por exemplo, duas coisas ligadas na energia, a gente sente como está batendo na batedeira, que a própria batedeira parece que diminui um pouco a velocidade. Então, tudo isso aí conta, tá? Então, aqui o primeiro processo para a gente ter sucesso, né, é misturar muito bem essa farinha ao leite condensado. O que acontece? Às vezes as pessoas se assustam um pouquinho, nossa, usar farinha de trigo no brigadeiro. É porque às vezes a pessoa não mistura muito bem. O ideal é você misturar até você levantar esse leite condensado e não perceber nenhuma farinha nele. É muito importante. E também a quantidade, gente. Balança de precisão é de extrema importância na sua cozinha, tá? Para quem está iniciando ou aquelas pessoas que às vezes assim são acostumadas mesmo, né? Minha avó era só, né, só medida. Hoje a gente tem assim uma situação que os copos de medida, por exemplo, nem sempre, aqui a gente tem um copo de medida, por exemplo, de 240 ml, mas a gente tem vários tamanhos no mercado, então pode ser que você esteja em algum lugar que usa uma xícara de uma outra medida, né? É difícil você conseguir, uma colher de sopa, uma colher de sopa, dependendo da colher, eu posso te mostrar aqui que eu tenho uma colher maior e uma menor, as duas são classificadas como sopa, então é muito difícil, o ideal é uma balança de precisão. Então a gente vai pesar, né? Colocou aqui, tarou, pesou direitinho, não tem problema nenhum. Então essa quantidade de apenas 10 gramas para uma receita não vai fazer nenhuma diferença no seu brigadeiro. Isso agrada a todos os paladares, então pode usar sem medo, tá? Eu tenho assim, algumas alunas que resolveram um problema de açucarar brigadeiro depois que passaram a utilizar a farinha. Então é bem importante. Então aqui, ó, você vai mexer, 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 até você não perceber mais essa farinha no seu brigadeiro, tá? Se você não quiser, use a glucose, né? Depois eu vou mostrar a glucose aqui no final, tá? Vou mostrar que é só você utilizar. Para quem não conhece também, ela é tipo um gelzinho, é bom você, né, passar um pouquinho no micro-ondas para você utilizar, né? Se não quiser a farinha, utiliza a glucose. Aqui eu vou misturar o creme de leite, tá? Aqui você tem a opção de misturar o creme de leite ou o creme culinário, que na maioria das vezes quando você vai fazer uma receita fria, que não vai ao fogo, o creme culinário, ele aumenta a durabilidade das suas receitas se ele não for de origem animal, tá? Então assim, é uma dica aí. E outra dica importante, procure sempre utilizar um creme de leite com um percentual maior de gordura. Vai ser muito melhor para a sua receita. Então a gente tem aí cremes de leite no mercado com até 25% de gordura. Então isso faz também toda a diferença dentro da confeitaria, tá? Principalmente aí num brigadeiro, né? Vai ficar muito legal. Então aqui, ó, nós vamos utilizar e eu vou colocar o chocolate. Aqui eu tô com meu chocolatezinho em barra, eu já vou levar. Como eu tô com meia receita aqui, eu vou contar 3 de 1 minuto e meio, tá? Porque eu tô com meia receita. Se eu tivesse com a receita inteira, eu iria pausando de 2 em 2 minutos. Então eu vou levar lá 1 minuto e meio e vou mostrando para vocês o ponto desse brigadeiro, tá? Depois a gente vai mostrar o ponto no fogo. Ó, aqui ele vai dar uma fervida e a gente faz uma primeira mistura. A diferença do micro-ondas para a panela é que sempre precisa pausar esse brigadeiro. Tem que pausar, por quê? Porque ele cozinha de dentro para fora, então precisa mexer para você não queimar, tá? Aqui a gente colocou, né, os pedacinhos um pouquinho maiores de chocolate, mas se você quiser ele mais raladinho, menor, fica até mais fácil aqui, tá? Então, pausei, mexi, mais 1 minuto e meio. Ó, segundo minuto, né? Então agora foram 3 minutos aqui. Aqui mais 1 minuto ele já tá legal. O
E como a gente não tem muita coisa no momento ligado na energia, mais 1 minutinho ele vai estar no ponto excelente aqui, ó. Então aqui ele foi 4 minutos, tá? A gente mexe. Quando você tira de lá, parece assim, nossa, o brigadeiro deu errado, mas é assim mesmo no micro-ondas, ele fica perfeito, tá? Você vai jogar e ele vai cair formando bloquinhos por cima, tá? Não é aquele brigadeiro que você cai e ele esparrama e se mistura no meio do outro. Ele tem que formar um bloquinho por cima, tá? Terminamos de fazer, vamos colocar o nosso brigadeiro em um prato, tá? Eu nem unto não tem necessidade de untar. Coloca o seu brigadeiro em um prato, distribui ele, né, em toda a cavidadezinha do prato e passa um papel filme, tá? Sempre um papel filme para evitar que ele dê aquela película. É muito importante essa etapa de passar um papel filme. Você pode colocar sobre um prato, uma travessa, uma forma de pizza, né? Geralmente eu tenho formas de pizza aqui quando eu estou com um pouco mais de pressa, eu coloco em forma de pizza. E aí você deixa esse brigadeiro esfriar para você enrolar. O ideal é você esperar pelo menos umas 2 horas, de 2 a 4 horas, ou até mesmo de um dia para o outro é o ideal. Ah, Vanessa, mas eu não tenho experiência com micro-ondas. E se esse brigadeiro passar do ponto? Vai mexer nele, viu que ele passou um pouquinho do ponto? Um pouquinho de creme de leite. Um pouquinho mais de creme de leite, ele volta e fica perfeito, tá? Mas é essa média de ponto aí. A gente vai esperar. Esse aqui a gente vai esperar ele dar o ponto para enrolar. Bom, nossa segunda